Varela Anual, o programa do Varela, está começando agora. Na direção geral, família Varela, Lucas Varela, Nayara Varela, Mona Lisa Varela. Um cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha e as nossas indicações para os nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades, amplo espaço, conforto, manobrista, cyber, sala VIP, dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais, produtos e serviços, a melhor equipe da cidade, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota. Telefones 85 3224 0783, 3224 7018, www.varelaestéticabeleza.com.br. Assista a oração da Varela, quarta-feira às 18h30, às 6h30 da noite, com a missionária Natália Varela e seus convidados. Não importa a sua religião, participe da oração da Varela, lá na Clínica Varela, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota. Programa Check-up Saúde 100%, consultando seu médico, olho no olho, informa, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 20 horas, com a apresentação de Natália Varela. Eu já falei, programa Check-up, né? Programa 100% Jesus, 100% Jesus em Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, se liga na palavra, né? Momento de oração, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas, no programa Missionária Natália Varela, programa 100% Jesus, participe pelo telefone 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação de Felipe André e Natália Varela. E a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. Nós indicamos o programa Vida e Abundância todos os dias às 5 da tarde, às 17 horas. Na Rádio Vida 102,9 FM, Jesus em primeiro lugar, na vida é assim. Um programa das minhas amigas lá da Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista. Cordial abraço. E no nosso programa de hoje nós faremos, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor. Vai chover mais tarde, porque o calor está grande. Vai chover mais tarde, vai chover já. Então, deixa eu parar aquele motor ali para ver se a gente consegue. Tem um motor ali que está pronto, graças a Deus. Não, começou de novo. Isso, motorzinho. Pronto, parou. E meus irmãos e irmãs, na paz do Senhor, um cordial abraço aos nossos irmãos que compõem o nosso programa. No programa de hoje nós faremos a leitura do capítulo 3 do livro Carta aos Romanos, o sexto livro do Novo Testamento nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 1. Todos são culpáveis diante de Deus. Então, qual a superioridade dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Grande e sob todos os pontos de vista, primeiro, porque a eles, os judeus, é que foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3,3. Que importa se alguns não creram? Acaso a incredulidade deles vai anular a fidelidade de Deus? Romanos 3,4. De modo algum, seja Deus reconhecido veraz, e todo ser humano mentiroso, como está escrito, de modo que sejas reconhecido justo nas tuas palavras e saias vitorioso quando fores julgado.
Romanos 3, 5. Mas, se nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto quando em sua ira nos fere? Eu estou falando em termos humanos. Romanos 3, 6. De modo algum. Do contrário, como Deus iria julgar o mundo? No entanto, se, por minha falsidade, a veracidade de Deus sobressaiu para a sua glória, por que seria eu ainda condenado como pecador? Romanos 8:3. Romanos 3:8. E então, por que não faríamos o mal para que daí resulte o bem, como alguns caluniosamente afirmam que nós dizemos? Esses merecem a condenação. Romanos 3:9. Que diremos, pois? Será que nós, judeus, levamos alguma vantagem? De modo algum. De fato, já denunciamos que todos os judeus e gregos estão sob o domínio do pecado. Romanos 3:10, como está escrito: não há justo, nem mesmo um só. Romanos 3:11, não há quem seja sensato, não há quem busque a Deus. Romanos 3:12, todos se desviaram, degeneraram, todos juntos. Não há ninguém que faça o bem, nem mesmo um só. Romanos 3:13, um sepulcro aberto, sua garganta, suas línguas, sempre a enganar. Sob seus lábios, veneno de víbora. Romanos 3:14, sua boca é cheia de imprecações e amargor. Romanos 3:15, velozes são seus pés para derramar sangue. Romanos 3:16, seus caminhos são cobertos de ruína e de desgraça. Romanos 3:17, desconheceram o caminho da paz. Romanos 3:18, diante de seus olhos não existe temor de Deus. Romanos 3:19, ora, sabemos que tudo quanto diz a lei, ela o diz para os que a elas estão sujeitos. Assim, toda boca se cala e todo mundo se reconhece culpável diante de Deus. Todo o mundo se reconhece culpável diante de Deus. Romanos 3:20, porquanto ninguém será justificado diante dele pela prática da lei, pois a lei dá apenas o conhecimento do pecado. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. A justificação de judeus e pagãos pela graça. Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Romanos 3:22. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há diferença. Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos 3:24. E só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus, em verdade, em virtude da redenção no Cristo Jesus. Romanos 3:25. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento da expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora. Romanos capítulo 3, versículo 25. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora. Romanos 3:26. No tempo de sua tolerância,
assim também ele demonstra aqui, Romanos capítulo 3, versículo 26, no tempo de sua tolerância, assim também ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Romanos 3, 27. Onde fica então o orgulho? Fica excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, mas sim pela lei da fé. Romanos 3, 28. Pois julgamos que a pessoa é justificada pela fé, sem a prática da lei. Romanos 3, 29. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos. Romanos 3, 30. De fato, Deus é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé e os incircuncisos mediante a fé. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 31. Então, pela fé anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, a confirmamos. E aqui nós concluímos a leitura do capítulo 3 do livro Carta aos Romanos, o sexto livro da Sagrada Escritura, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, em todos os seus versículos. E nós voltaremos na leitura do capítulo 4 no nosso próximo programa. O exemplo de Abraão. Nosso diretor aqui, Lucas Varela e Manoel Varela, pai, que eu vou dizer uma coisa.